Bom, pessoal, voltando aqui então para a segunda parte da aula, vamos começar a falar sobre a interpretação geométrica. Tá? Então, a interpretação geométrica, lembra que na parte 1 a gente viu o seguinte, ó, que o módulo do produto vetorial, ele relaciona os dois vetores com o ângulo entre eles, no caso, o seno do ângulo. Então, eu vou pegar aqui dois vetores, tá? Eles podem estar no plano ou no espaço, e eu tenho aqui o ângulo entre eles. Uma das coisas que a gente consegue fazer com esses dois vetores é completar o paralelogramo, e a gente vai relacionar aquela fórmula do módulo do produto vetorial com a área desse paralelogramo. Então, como é que a gente calcularia a área desse paralelogramo? Bom, a área do paralelogramo é base vezes altura. Eu preciso então da altura, tá? Então, pego uma altura aqui, tá? Desse paralelogramo, e eu vou notar o seguinte, aqui o seno do ângulo, né? Se você lembra, o seno é cateto oposto no triângulo retângulo, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto desse ângulo θ? O cateto oposto é o H, tá certo? E quem é a hipotenusa? A hipotenusa, bom, como eu tenho esse vetor V aqui, então a hipotenusa é o módulo do vetor V, porque o módulo vai me dar o tamanho desse vetor, né? A magnitude dele. Então eu consigo, a partir dessa equação, isolar o H. O H vai ser, então, o módulo de V vezes o seno. E isso é uma parte, se você lembra, isso é uma parte do módulo do produto vetorial. Então, como o produto vetorial é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno, então essa parte aqui, ó, o módulo de V vezes o seno é exatamente o H. Então, se você notar, o módulo do produto vetorial vai ser base vezes altura. Por quê? Porque o módulo de U é o tamanho desse vetor U, que é exatamente a base do paralelogramo. Então eu tenho base, que é o módulo de U, vezes altura, que é V, o módulo de V vezes o seno, e isso me dá a área do paralelogramo, formado pelos vetores U e V. Então o módulo do produto vetorial ele tem essa interpretação geométrica. Ele representa, tá, numericamente, a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Tá? Então, olha só, vamos fazer um exercício, um exemplo numérico em relação a isso. Então, tenho esses dois vetores aqui e pede, primeiro, calcule a área do paralelogramo determinado por U e V, tá? E a segunda coisa, a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor U. Tá? Então, a figura é a mesma que essa aqui que eu apresentei no slide anterior, tá? A mesma figura. Como é que a gente vai fazer? Que a gente sabe que a área, então, pelo que a gente viu da interpretação geométrica, a área é numericamente igual ao módulo do produto vetorial. Tá? Nesse caso, como estou tomando o módulo, então, tanto faz se eu pego o U vetor V ou V vetor U, tá? Porque nesse caso do módulo, tanto faz o resultado. Tá bom? Aí, o que é que a gente faz? Então, calcula o produto vetorial entre U e V. Então, para o produto vetorial, pela definição que a gente está utilizando, que é o determinante de ordem 3, então a gente coloca primeira linha IJK, segunda linha elementos do vetor U, que no caso 3 menos 1, 2. Terceira linha, elementos do vetor V2, menos 2, 2 e 1. Tá? Aí você vai utilizar a regra de Sarros para fazer a conta. Aqui eu já coloquei o resultado, mas fica essa parte, pelo menos essa partezinha aqui, fica para você fazer, tá? Você aluno, aluna, fica para você fazer essa continha aqui e verificar que vai dar o resultado menos 5 na direção I, menos 7 na direção J e 4 na direção K. Tá? Então esse aqui é o vetor resultado do produto vetorial. Depois, o que é que a gente faz? Calcula um módulo, porque o módulo é igual à área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Então, pela definição, a gente pega cada elemento do vetor e eleva ao quadrado, depois calcula a raiz quadrada de todo mundo. Então,
menos 5 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Faz a continha, aqui você vai obter 90, tá? E em seguida, fiz só uma separação para deixar na forma mais reduzida possível, né? Eu coloquei 9 vezes 10 para poder calcular a raiz quadrada do 9, né? E deixar na forma mais reduzida possível. Veja que aqui eu coloquei o A, isso aqui é para dizer que é unidade de área, tá? Não tá, porque aqui não está definido, por exemplo, se o vetor, o módulo do vetor é representado em metros ou em centímetros, etc. Então, simplesmente unidades de área, tá? Para calcular a altura relativa à base, né, que é o ponto 2, a altura relativa à base formada pelo vetor U, então a gente vai utilizar o seguinte, ó, que a área, por definição, é base vezes altura, a área do paralelogramo. Então a altura vai ser a área dividida pela base. Então a área é exatamente o produto vetorial que a gente acabou de calcular, e a base, bom, como o exercício pediu, a base é dada pelo vetor U, então é o módulo do vetor U. Tá? E aí fica só para a gente calcular o módulo do vetor U. O vetor U vai ser, ó, 3 menos 1, 2. Então vai ser 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Aqui, os passos que seguem são apenas esse algebrismo, né? Para a gente reduzir o resultado ao mínimo possível. Então, dentro da raiz aqui a gente vai obter 14. A gente consegue separar a raiz de 10 como raiz de 2 vezes raiz de 5, e raiz de 14 raiz de 2 vezes raiz de 7. Isso para quê? Para poder eliminar essa raiz de 2. Tá? E em seguida vai sobrar uma raiz de 7 no denominador. Aí a gente faz a racionalização, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 7, obtendo então esse resultado aqui, tá? 3 raiz de 35 sobre 7. Aqui é unidades de comprimento, tá? Unidades de comprimento. Tá bom, então é bem simples. Basicamente tudo em gira do módulo do produto vetorial, tá? Para você calcular então a área do paralelogramo formado pelos dois vetores. Vamos a um exemplo na física, tá? Que utiliza o produto vetorial, que é o torque. Tá? Então, o torque é uma grandeza vetorial, tá? Que ela vai estar associada à rotação. Então, você vai ter um ponto de rotação, um eixo de rotação, e você vai aplicar uma determinada força para fazer rotacionar um determinado corpo, um determinado objeto. Tá? E essa distância, esse torque, né, a quantidade de energia que você vai precisar utilizar para fazer esse movimento de rotação, vai ser proporcional então à distância, tá? Do ponto onde você vai estar aplicando a força até o seu eixo de rotação e a força que você vai estar aplicando. Então, vamos ver um exemplo aqui bem simples. Ó. Pensa que se você está com a chave de boca aí arrochando um parafuso. Então o que acontece? Você tem aqui no parafuso você tem um eixo de rotação, tá? Você tem a sua força que você está aplicando aqui na sua chave e tem uma distância do ponto da aplicação da força até o eixo de rotação, tá certo? Então o torque ele vai fazer esse movimento giratório, né? O movimento que você vai utilizar para fazer exatamente o giro em torno do eixo de rotação. E ele vai depender então dessa distância, tá? Do ponto da aplicação da força até o eixo de rotação e da força que você está aplicando. Tá bom? Então, outro exemplo que você poderia até considerar seria a porta, por exemplo. Né? Quando você vai abrir a porta, você vê que a maçaneta ela está o mais longe possível das dobradiças, para que você aplique a menos força possível para fazer a porta, né, girar em torno do seu eixo de rotação, vai ser exatamente o ponto onde estão as dobradiças. Tá? Então, a gente vai calcular o torque por essa formulazinha aqui, né? O torque vai ser a distância vezes a força. Aí, no caso,
como o torque é uma grandeza vetorial que vai estar associado a um eixo de rotação, né? Então o eixo de rotação ela vai ter mais ou menos aquela ideia da regra da mão direita, lembra? Então você tem o vetor distância, o vetor força, e aí você tem um outro vetor que vai ser o torque, que vai estar perpendicular, então, porque você tem um eixo de rotação, vai estar perpendicular aos outros vetores que você vai estar exatamente considerando na problemática, tá? Que é a distância e a força. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo numérico para verificar. Na verdade é bem simples, né? Só mesmo fazer a conta. Do quê? O que a gente fazia a conta? Do produto vetorial. Então, calcular a intensidade do torque sobre uma barra de 30 centímetros, que é aproximadamente o tamanho, vou colocar aqui o tamanho de uma chave de boca, né, por exemplo, posicionado sobre o eixo Y, tá? E aí você está aplicando uma força de 10 newton, 10 na direção Y e menos 2 na direção J, tá? Newtons, aplicada em uma das extremidades da barra. Então, por definição, o torque é a distância, tá? O vetor distância, vezes o vetor força. Aí, bom, então qual que é o vetor distância? Porque aqui no exercício não foi explicitamente colocado, né? Mas perceba que o exercício está dizendo que a barra ela é posicionada sobre o eixo Y. Então, como ela tem 30 centímetros de comprimento, tá? Para deixar na compatibilidade das unidades internacionais, então eu vou transformar 30 centímetros para metros, então vai ser 0,3 metros. Então a barra ela tem 0,3 metros de comprimento e ela está sobre o eixo Y. Se ela está sobre o eixo Y, então o vetor distância vai ser esse aqui, ó. 0, 0,3 e 0. Tá bom? Por quê? Porque a barra está exatamente em cima do eixo Y. Então, na componente X e na componente Z, ela não tem nenhuma unidade, só tem comprimento no eixo Y, que está relacionado ao vetor J, né? Então, por isso que eu coloquei aqui o 0,3. E a força, né? A força ela é 10 na direção Y, menos 2 na direção J, não tem nada na componente K. Então, 10 menos 2, 0, tá bom? É o vetor F, tá? Que é o vetor força, dado exatamente em newtons, né? Então, a gente calcula o produto vetorial por esse determinante, mesma coisa, a regra de Sarros. Você vai fazer essa conta, tá certo? E vai verificar que o resultado é menos 3 na direção K. Tá bom? Menos 3 na direção K. Por quê? Porque você tem exatamente aquela situação em que você tem apenas vetores no plano, tá? Então você tem o vetor distância, ele está no eixo Y, o vetor força, ele está no plano XY, tá bom? E aí você tem, no caso, que o torque vai ser exatamente na direção do eixo Z, que é na direção K. No caso, tá com a direção de cima para baixo, tá bom? Mas, como a gente está interessado em calcular a intensidade do torque, então é simplesmente o módulo desse vetor aqui. E o módulo é simplesmente 3 newton vezes metro, ou melhor, metro vezes newton, que é a unidade de medida do torque, tá bom? Metro, porque a distância aqui é dada em metro, e newton é a unidade da força. Tá bom? Essa questão do torque é bem interessante, né? Tem vários outros exemplos, aplicações, e foi inicialmente estudada por Arquimedes, e aí eu deixo esse pensamento dele, né? Que ele dizia o seguinte, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo, né? Interessante isso. Então fica para a gente meditar. Tá bom, pessoal? Então, a aula dessa semana são só esses assuntos e a gente vai ficando por aqui.
tá? Vou deixar, como sempre, uma lista de exercícios para vocês lá na plataforma. E divirtam-se. Um abraço a todos. Tchau.